Olá, pessoal! Vamos continuar aquele assunto da função afim? Através do gráfico, agora nós vamos fazer o estudo, né? Vamos ver algumas características a mais da função afim. Então, vamos lá. Vou construir o gráfico de duas funções afins, inclusive daqueles exemplos do vídeo anterior, tá? Então, vamos lá. Primeiro, f de x igual a 2x mais 1. Fazendo a tabelinha aqui, nós já sabemos que o gráfico é uma reta, então vou colocar só 2 pontos para andar bem rapidinho para nós nos atermos às características, né, da função afim que a gente vai ver através do gráfico. Então, por exemplo, para x igual a 0, eu tenho 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. Primeiro par, x 0, y vale 1. Para x valendo 1, eu tenho 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Segundo par, para x valendo 1, o y vale 3. Colocando esses dois pares aqui no gráfico, no sistema cartesiano, nós temos x0, y vale 1, o x valendo 1, x valendo 1, o y vale 3. Então, tá aqui o 3. E aqui está o segundo par da reta. Logo, o gráfico dessa função 2x mais 1 é essa reta aqui. Certo? Então, agora, eu vou apagar a tabelinha, porque nós vamos escrever algumas coisas aqui no quadro. Primeira coisa aqui que a gente nota é o seguinte, nós já vimos, né, no vídeo anterior, que a reta, ela vai intersectar o eixo y nesse ponto aqui, que é o valor do b. Então, aqui vale 1, a reta vai intersectar em y valendo 1. Então, aqui representa, né, o valor do coeficiente b. Quando o A aqui é positivo, vou colocar aqui, o A é positivo. Então, a inclinação da reta em relação ao eixo do x, essa inclinação com relação ao eixo do x, é um valor menor que 90 graus, o ângulo é menor que 90 graus, então a inclinação fica, digamos, à direita, né, do eixo y. É uma característica de toda função afim em que o A é um valor positivo. Vamos agora, então, vamos escrever, vamos fazer agora o gráfico desse segundo exemplo e ver o que acontece, né? Fazendo a tabelinha bem rapidinho aqui. Para ir para x valendo 0, o y vale 3. Para x valendo 1, eu tenho y valendo 2. Então, vamos colocar aqui, mesma coisa, colocar no sistema cartesiano os pares, né? Para x valendo 0, y vale 3. E para x valendo 1, o y vale 2. Então, aqui é 3, aqui 1. Para x valendo 1, o y vale 2. Então, vamos desenhar a reta, porque com 2 pontos nós conseguimos, né, determinar a reta. Então, aqui nós temos a reta dessa função afim. Vamos observar, né, o que era de se esperar. O B aqui tem o valor 3. Então, a reta teria mesmo que intersectar o eixo Y em Y valendo 3. Então, aqui está o B, né, valendo 3. E eu tinha falado que a inclinação ali
o coeficiente A é positivo, a inclinação da reta em relação ao eixo X é sempre um valor menor, um ângulo menor que 90. Vamos ver o que aconteceu aqui. A inclinação agora, em relação ao eixo X, ó, esse ângulo aqui é maior que 90. Então, a reta fica inclinada à esquerda, né? Mais assim, que a gente poderia lembrar, né? Então, o ângulo de inclinação da reta em relação ao eixo do X é maior que 90 graus. Isso acontece todas as vezes que o coeficiente A for negativo. Então, nesse caso aqui, nós temos o A menor do que zero. O A maior do que zero, inclinação menor que 90 graus. O A menor do que zero, inclinação maior que 90 graus. E é importante também, isso agora, fiz questão de fazer o gráfico das duas primeiro, para a gente estudar agora o crescimento e o decrescimento da função afim, tá? Então, vamos ver o que é o crescimento e decrescimento de uma função. É ver o comportamento da função com relação aos valores, né, onde ela vai crescer ou onde ela vai diminuir. Vamos colocar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Nesse primeiro exemplo aqui, agora eu vou tirar isso aqui para a gente não ficar com muita coisa aqui no gráfico, né? Se eu pegar, por exemplo, para x valendo 1, o y deu lá no 3. Então, para x igual a 1, o f de x deu 3. Agora, se eu pegasse um x maior, vou crescer o valor do x. Para x igual a 2, só fazendo as continhas aqui, né, no lugar do x, 2 vezes 2, 4, mais um 5. O y estaria lá em cima no 5. Então, para x igual a 2, o f de x igual a 5. Vamos agora ver o seguinte. Quando eu aumentei o valor do x, o f de x também aumentou. Então, nesse caso, a gente diz que a função ela é crescente. Se eu aumento o valor de x, as imagens também vão aumentar. Os valores do y, naqueles correspondentes a esse valor de x, vai aumentar, né? Então, isso a gente diz que a função é crescente. Isso acontece em todos os pontos da reta. Veja aqui, eu nem sei que valor que é esse aqui, mas se eu pegar um xzinho aqui, ó, eu vou encontrar o y associado a ele aqui, ó. Então, aqui, se eu pegar chamar ele de x1 aqui, a imagem dele, ou o f de x1, que é a imagem do x1, ela está aqui. Agora eu vou aumentar esse valor de x. Caminhando à direita, sempre a gente tem um valor maior que o anterior, né, na reta real. Então, pegar um x2. Ó, aqui está o gráfico. Aqui seria a imagem desse x2, ou seja, aqui nós teríamos o f de x2. Olha o que acontece. Eu aumentei, ó, peguei um x1 menor do que um x2. Será que as imagens dos dois também aconteceu isso? Olha, eu peguei um x1 menor, a imagem está aqui embaixo. É menor do que o f de x2. Então, aconteceu também que o f de x1 também é menor do que o f de x2. Ou seja, acontece na reta toda. Se eu aumento o valor de x, as imagens também vão aumentando. Então, a gente diz que a função é crescente, tá? Então, vamos escrever isso agora. Isso aqui era apenas um rascunho. Vamos escrever isso matematicamente, né? Bonitinho. Então, quando o A é positivo, a função f é crescente. Vou até colocar aqui para lembrar. Vamos destacar aqui. O A sendo positivo, isso vai acarretar
que é uma função crescente. O que significa a função ser crescente? Que se eu tiver um x1 menor do que x2, isso me acarreta também que a imagem de x1 é menor do que a imagem de x2. Vou fazer mais para cá. Então, eu peguei um x1 menor do que x2, nós encontramos f de x1 menor do que f de x2. Ou seja, se você aumenta o x, os f de x também vão aumentar. Função crescente. Agora, outra coisa importante. Nós vimos, então, que o coeficiente b me indica onde a reta intersecta o eixo y. Mas aonde a reta intersecta o eixo do x, significa alguma coisa? Sim, significa que aqui, olha, é a raiz da função, também chamado de zero da função. Colocar de cá que é melhor. Escrever. Então, aqui é a raiz, também chamada de zero da função. O que significa isso? Zero da função. Porque é ali que o y vale zero. É o valor, o que é a raiz? É o valor atribuído a x, é o valor que eu peguei e escolhi para x, que deu a função f de x zero. Lembra daquela tabelinha? Nesse mesmo exemplo aqui, olha, eu tinha colocado aqui para x igual a zero. Não foi esse aqui, olha. Eu teria que pegar aqui algum valor. Eu quero que dê zero aqui, tá? Então, a raiz é o valor que eu pegar aqui para x, que jogando na fórmula vai fazer f de x igual a zero. Por isso que é chamado de zero da função também, tá? Raiz ou zero. É justamente o lugar onde a reta intersecta o eixo x. Mas, tem como eu achar essa raiz? Claro que tem, olha como é simples, ó. Eu não quero que o f de x seja zero. Então, vamos ver, porque ali no gráfico, às vezes dá em cima do número inteiro, né? É fácil ver. Mas aqui deu num valor aqui, como a reta tem infinitos números entre o 0 e esse 1 aqui, como é que eu vou saber que número que é esse? Então, você pega a fórmula, quando eu quero achar a raiz, né? A fórmula da função, só colocar a raiz para... Então, eu já sei, então, que eu quero que a f de x seja zero, né? Quem que é f de x? A fórmula é 2x mais 1. Então, eu quero que isso aqui seja zero. Ora, ficou uma equação do primeiro grau, que é só isolar x, né? Então, tira esse 1 daqui, ele aparece de cá negativo. Para tirar o 2, divide por 2 os dois membros da igualdade. Então, eu achei que x vale menos 1 meio. Olha só que legal, ó. Olha no gráfico. Mesmo sem assim a gente ter, né, uma divisão milimétrica aqui, mas dá para perceber que entre o 0 e o 1, na parte negativa de x, ficou mais ou menos no meio, que é o que a gente achou, menos 1 meio. Então, essa é a raiz, ó, tá? Para achar a raiz, a gente já sabe que a raiz da função é o valor de x, é o valor de x, onde o y se anula, onde o f de x vale zero. Então, você zera, né? Fala que f de x é zero, no lugar de f de x joga a fórmula, resolve a equação que você tem o valor da raiz da função afim. No gráfico, é onde a reta intersecta o eixo x. Então, olha, legal, a gente achou a raiz, né? Então, no gráfico, a gente consegue ver o valor de b, onde ela intersecta o eixo y, ver onde está a raiz, podemos achar algebricamente, resolvendo a equação, né? Zerando, né, a fórmula igual a zero,
você resolve a equação, você acha o valor. E sabemos também, através, só de olhar, né, no A, se a função é crescente ou decrescente, que vai ser o caso aqui. Então, vamos ver agora aqui, olha. Ali a gente viu que ela era crescente, porque eu peguei um x, aumentei o x, as imagens também aumentaram, os f de x também aumentaram. Agora, olha o que acontece aqui, ó. Se eu pegar o x igual a 1, o y para x igual a 1, o y deu quanto? 2, né? Ou f de x igual a 2. Agora, se eu pegar, vou aumentar o valor de x. X igual a 2. Quem vai ser meu f de x? Vamos jogar lá na fórmula? Se o x valer 2, menos 2 mais 3, y vai ser 1. Olha, então aqui, quando o x vale 2, o y vale 1, certinho. O que está acontecendo? Olha aqui. Eu aumentei o valor de x. Ó, de 1 passou para 2. Aumentei, né? Aumentei o valor de x. O que aconteceu com as imagens, com os f de x? Diminuiu. Então, quando isso acontece, a gente diz que a função é decrescente naquele intervalo aqui. No caso da função afim, como ela é uma reta, o comportamento da reta sempre vai ser esse. Então, a função afim, podemos afirmar que ela é crescente ou decrescente em todo o intervalo real, tá? Nós vamos ver algumas funções mais para frente que a gente vai ter que analisar de pedacinho em pedacinho da função. Não é o caso da função afim. Como ela é uma reta, nós podemos analisar, ela toda vai ter o mesmo comportamento em todo o eixo x, né? Se eu pegar qualquer valor aqui, na parte negativa também, pegar um x1 aqui, eu vou encontrar a imagem lá em cima. Aumentando esse valor, ó, a imagem já vai diminuir de valor. Então, aumentei x, a imagem diminuiu, a função, então, é decrescente. Isso acontece sempre quando a reta tiver com essa inclinação à esquerda, quando o ângulo que ela faz com o eixo do x for maior do que o ângulo de 90 graus. Logo, basta olhar o coeficiente A. Se ele é negativo, a gente já pode afirmar que a função afim é decrescente. Vamos checar aqui o valor do B. 3, ela intersecta o eixo do y no valor 3. E a raiz é onde a reta intersecta o eixo x, ou seja, é o valor de x onde o f de x é 0, onde o y vale 0. Aqui dá para ver onde que é, né? A raiz aqui, no caso, essa é a raiz da função, dessa função afim. Então, a raiz é igual a 3. Quer checar algebricamente? Então, eu sei agora que a raiz de uma função afim, de qualquer função, a raiz, esse é o conceito de raiz de função. É o valor de x onde a função se anula. Então, aonde é, para qual valor de x, f de x vai zerar? Substitui aqui a fórmula que você tem da função, no caso é menos x mais 3 igual a 0. Logo, isolo x, multiplicando tudo por menos 1, x é igual a 3. Tá aqui o 3, né? Essa aqui a gente já percebeu direto, né? Porque deu um valor inteiro aqui. Então, tá aí. O zero aqui da função. Vamos escrever matematicamente o caso quando ela é decrescente. Eu peguei um valor de x1 menor do que o x2. Estou aumentando. E, na verdade, aconteceu o quê? F de x1 deu maior do que o f de x2. Então, esse aqui que é o conceito de decrescente e esse aqui, né? Para a gente ver se é crescente ou decrescente, essa é a análise que a gente tem que fazer.
tá? Vamos só completar aqui, né? A raiz aqui dessa função é 3. A raiz que nós achamos aqui deu menos meio. Agora tem uma outra coisinha que a gente pode ainda estudar. Olha só, daqui para cima, qualquer x que eu pegar, a função vai estar na parte positiva do eixo y, né? Então eu posso estudar o sinal da função. Então daqui para cá, eu falo que ela vai ter os valores em y sempre positivo. Qualquer x que eu pegar aqui, olha, as imagens serão positivas. Agora, qualquer x que eu pegar de lá da raiz, ó, ela vai encontrar valores para y sempre negativos. Então, ó, a direita da raiz, essa função aqui é positiva, a esquerda é negativa. Aqui também, né, para estudar o sinal da função, a gente faz isso. Observa onde está a raiz. Porque a partir onde ela corta o eixo do x, ela vai me dizer que daqui para cima os valores de y serão positivos, daqui para baixo, olha, a reta está na parte negativa. Então, a gente fala que ela é positiva, nesse caso, aqui, valores positivos, e a partir daqui ela vai ficar sempre negativa. É outro item que nós vamos estudar melhor quando tivermos resolvendo, né, as inequações. Então, espero vocês para o próximo vídeo, onde nós vamos, né, estar fazendo algumas inequações do primeiro grau.